Boa noite, querido irmão. É uma alegria poder estar falando com vocês. Estou falando com os irmãos da igreja do Dalla Torre. É uma alegria poder participar deste culto que vocês estão fazendo. Talvez eu não consiga colocar esse vídeo diretamente no WhatsApp, mas eu vou colocar o link aí para você poder assistir. Você está assistindo porque você entrou no link, e aí no meu canal existem outros vídeos também, outros sermões, as pregações dos últimos sábados, das quartas-feiras, domingos. Então você pode também assistir aí esse material, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus que existe alguma dúvida, né? Alguns irmãos têm algumas dúvidas, algumas pessoas têm algumas dúvidas com respeito a isto. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos lá para o livro de Judas. Nós vamos para o livro de Judas, o verso 9. Tá bom? Então, lá pertinho do Velho Testamento, pertinho do livro do Apocalipse, pertinho do finalzinho do Novo Testamento, né? Eu quero dizer lá, antes do livro do Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Não tem capítulos, são só versículos. Então eu convido você para abrir ali a sua Bíblia, livro de Judas, o verso 9, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Sabe, irmãos, esta palavra aqui, não a palavra Miguel, a palavra Miguel aparece em várias outras partes da Bíblia, mas a palavra arcanjo, ela só aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. Aqui, no livro de Judas, né, que é a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, ou é uma das vezes que a palavra aparece na Bíblia, no Novo Testamento, que no Velho Testamento não existe essa palavra arcanjo, e a segunda vez, né, que ela aparece é no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16. Mas primeiro vamos tentar entender aqui o que significa arcanjo, porque essa palavra arcanjo, ela está ligada a Miguel, né? O arcanjo Miguel. Então, para a gente entender quem é Miguel, e é essa a dúvida, né? Nós precisamos entender o que significa este arcanjo, onde ele aparece e que conotação isto ela tem, né? A gente acredita que ela se refere a Jesus Cristo, que Miguel é Jesus, e alguns acreditam que Miguel é apenas um outro anjo, um ser criado e tudo mais. Então, a palavra Miguel significa chefe dos anjos, ou principal dos anjos, aquele que está acima de todos os anjos. Tá bom? Essa é essa tradução literal assim, de arcanjo, é o chefe dos anjos. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses. Então a gente vai voltar um pouquinho lá para o livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos para o capítulo 4, o verso 16. Olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16. Eu estava num outro verso aqui, por isso que não deu. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha lá. Então, quando Jesus Cristo voltar, o texto está dizendo que é o Senhor mesmo que vai dar a palavra de ordem. E ao ser ouvida a voz do arcanjo, e ao ressoar a trombeta de Deus, então os mortos vão ressuscitar. Então os mortos ressuscitam pela palavra do arcanjo. Quando o arcanjo dá a ordem, eles ressuscitam. Então, vejam que não é um ser qualquer. É alguém que tem poder para falar e os mortos ressuscitarem. Arcanjo, aqui não aparece a palavra Miguel, só aparece a palavra arcanjo. Se pressupõe de que é o arcanjo Miguel, porque é a única vez que essa palavra está ligada com o nome, é o nome de Miguel. Então, lá em Judas, o arcanjo Miguel. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o arcanjo. Tá? Mas ele está dentro do contexto da volta de Jesus Cristo.
E lá no livro de Daniel, capítulo 12, então a gente vai voltar um pouquinho lá agora, o livro de Daniel ele é fantástico porque ele fala bastante ali de Miguel e ele apresenta essa conotação de Miguel como o Salvador, como o Redentor, como aquele que é o grande príncipe, aquele que vem para libertar e para salvar o seu povo. Então lá no livro de Daniel, no capítulo 12, a gente tem assim, ó, Ezequiel, Daniel, capítulo 12, finzinho do livro de Daniel, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse verso está em conotação lá com o capítulo 7, quando fala do Filho do Homem que vem até o juiz, e aí ele é dado o poder, o reino, a glória e tudo mais. Né? É uma conotação muito clara aqui de Jesus Cristo, que vem para salvar, que vem para libertar, que vem para trazer salvação ao seu povo. Tá ok? Então vamos lá. Arcanjo, Miguel, Judas, capítulo 9, verso 9. Arcanjo, que dá a palavra de ordem para as pessoas ressuscitarem. E aqui no livro de Daniel, Miguel é o grande príncipe que vem para libertar, que vem para salvar o povo e estabelecer um reino eterno que nunca mais vai ter fim. E é isso que está na sequência ali dos versos. Tá bom? Mas agora eu quero compartilhar com você um verso fantástico, aonde o próprio Jesus Cristo explica pra gente o que é que está acontecendo lá em 1 Tessalonicenses com a voz do arcanjo. Então eu quero convidar você agora para a gente ir para o livro de João, capítulo 5, tá bom? João, capítulo 5. Os versos 25, 28 e 29. Então, João, capítulo 5, o verso 25 diz assim: Em verdade, verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então aqui Jesus Cristo está falando do seu tempo ali, aqui na terra. Tá? O seu tempo ali na Palestina, ali em Jerusalém, ali com o povo de Israel. Diz assim: chegou o tempo em que as pessoas, os mortos, vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. E aí nós temos a ressurreição mais clássica, a ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11, o verso 43, onde Jesus diz assim, né? Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu a voz de Jesus Cristo e ressuscitou. Então, Jesus está dizendo: em verdade, digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí, um pouquinho mais à frente, Jesus complementa dizendo assim, no verso 28, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Olha só, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 29. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quando é que vai acontecer essa ressurreição? Quando é que os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar para receber a sua herança? Vejam, todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Quando? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, quando for ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo quem é? É Jesus, porque Jesus está dizendo que é ele que vai falar e as pessoas vão ressuscitar. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esse texto está em conotação com o verso 25. Em verdade, verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é este que vem nas nuvens dos céus, é ele que dá o comando, é ele que dá a ordem, é ele que fala com os mortos, e os mortos ressuscitam, e o arcanjo que contendeu com Satanás sobre o corpo de Moisés, lá em Judas, verso 9. Esse arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Esse príncipe dos príncipes, ou grande príncipe de Daniel capítulo 12, é Jesus Cristo que vem para estabelecer o seu reino. E esse arcanjo que fala e os mortos ressuscitam, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, é Jesus Cristo, que vem
com poder, com glória, com majestade, e ele vem para trazer vida e para trazer salvação. Eu e você, queridos irmãos, eu espero que nós possamos estar neste grupo, sendo recebidos por Jesus Cristo. Se já estivermos descansando o sono da morte, vamos poder ouvir a voz de Jesus Cristo e pelo poder de Deus nós vamos ressuscitar para receber a vida eterna e a glória eterna. Se ainda estivermos vivos, como o apóstolo diz ali em 1 Tessalonicenses, nós vamos então nos encontrarmos com aqueles que ressuscitaram e vamos então para os ares encontrar com Jesus para estarmos com ele para sempre. Eu espero que eu e você estejamos lá. Eu espero que nós possamos nos preparar para esse encontro especial com Jesus Cristo. O Miguel, o grande príncipe, o arcanjo, aquele que vem para salvar e para estabelecer um reino eterno, onde eu e você podemos ser cidadãos por toda a eternidade. Que Deus o abençoe, que você possa ter uma ótima semana e que a presença do Senhor possa ser constante na sua vida e que os anjos de Deus possam estar ao teu lado te abençoando e protegendo durante essa semana que se inicia. Que Deus o abençoe. Quero convidar você para a gente fazer uma oração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós agora nos colocamos diante do Senhor, pedimos as tuas bênçãos e a tua proteção, mas acima de tudo, que o teu Santo Espírito nos leve a nos aproximarmos mais do Senhor e vivermos uma vida em conformidade com os teus princípios. Vivendo o Senhor Deus aqui nessa terra, mas com os olhos na eternidade, aguardando e esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nas nuvens dos céus. Que ao estarmos, Senhor Deus, neste encontro com o Senhor, possamos estar preparados, que a graça de Cristo nos transforme, nos molde e nos aproxime do Senhor. Dê uma boa semana a cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem e aos seus familiares. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Que Deus o abençoe.